Em breves comunicações, primeiro orador inscrito, deputado Sargento Amaury Soares. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, quem nos acompanha pela TV e pela rádio aqui nesta manhã de quinta-feira. Eu queria repercutir hoje ainda um evento ocorrido essa semana aqui nesta capital, que foi a Assembleia Extraordinária dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, convocada pela Associação de Praças, a PRASC, e pelas demais entidades representativas da categoria, Associação de Subtenente Sargento, de Cabo Soldado, dos Bombeiros. Uma assembleia que foi marcada por uma mobilização, uma presença, uma participação superior, inclusive, à expectativa dos organizadores. Calcula-se que entre 1.300 e 1.500 praças estiveram presentes na sede da Associação Catarinense de Medicina, no bairro Saco Grande, para debater este momento e especificamente a situação salarial. Foi a maior mobilização da categoria desde aquele dezembro de 2008, quando houve aquele movimento, inclusive, que paralisou parte da segurança pública no estado de Santa Catarina, na luta pelo cumprimento da lei salarial do então governador Luiz Henrique da Silveira. Desde então, portanto, há 4 anos e meio, a categoria estava meio, vamos dizer assim, dispersa e paralisada. As assembleias eram pequenas, com pouca presença. E a gente vê agora de novo a categoria em alta, participando, preocupada com as questões, evidentemente, de interesse, e não é para menos. Existem debates da questão salarial que tem preocupado a maioria dos servidores da segurança pública, e nesse caso especificamente dos servidores militares. Propostas de remuneração para os militares estaduais, policiais e bombeiros têm circulado nas esferas de comando, nas secretarias de governo, e não obstante algumas delas com números impressionantes e até alvissareiros, atrativos, vamos dizer assim, tem também dentro delas alguns elementos de retirada de direito, direitos conquistados historicamente pela categoria e que evidentemente são muito valorizados por esta categoria. Como, por exemplo, a jornada de trabalho, que é uma lei de 1995, os outros estados da federação, melhor dizendo, os praças, os companheiros dos outros estados da federação, buscam fazer alguma coisa parecida ou copiar o modelo de legislação de jornada de trabalho de servidores militares estaduais, porque isso foi uma conquista importante na década de 90, que foi definir em lei que a jornada do servidor militar é de 40 horas. E, para além disso, o Estado precisa pagar um serviço extraordinário, chamado de estímulo operacional, mas funciona na mesma regra, na mesma lógica da hora extra. E isso foi muito importante, não pelo dinheiro, evidentemente, que hoje em dia, inclusive, desgraçadamente, faz parte do orçamento desses profissionais de segurança pública. Foi muito importante porque definiu pela primeira vez, em mais de um século e meio, que o policial e o bombeiro militar tem direito a uma vida social, tem direito a ter folga, tem direito a conviver com a família, tem direito a tentar estudar, porque terá uma jornada de trabalho parecida com a jornada de todos os outros trabalhadores da sociedade. Esse é um direito. Além disso, a progressão, os chamados triênios, adicional de tempo de serviço, vintenária, que é um direito que também está consagrado historicamente, a remuneração da graduação ou do posto posterior na passagem para a reserva, isso é muito importante, especialmente para os sargentos, para quem já é ou para quem pretende ser sargento,
este é um direito muito importante, embora seja importante para todos os servidores militares. Então, existe uma preocupação de que, apresentando números bonitos em termos de salário, né, números atrativos, se possa, de repente, subtrair alguns direitos destes. E aí o governo quer dizer, olha, nós concordamos com isso aqui, mas o valor está muito alto do salário, então a gente acaba por meia dúzia de patacas trocando um direito, vários direitos importantes, né, que foram conquistados ao longo de décadas de sofrimento. A Assembleia se pronunciou nesse sentido pela não retirada de nenhum direito e pela busca por um salário digno para todos os servidores militares do Estado. Teve uma caminhada até o Palácio do Governo, e inclusive houve uma interlocução com o secretário de Administração, deu-lhe anunciação, no sentido de apresentar esse sentimento e esses pressupostos. O secretário e o governo têm respondido positivamente, dizendo inclusive que estão na linha da não retirada de direitos, e o compromisso do Palácio é que até o dia 17 deste mês de junho apresente uma proposta, né, de política salarial para os servidores militares estaduais, os policiais e bombeiros militares. Outros segmentos do serviço público já tiveram tratamento, nem tanto quanto gostariam, né, mas tiveram já neste ano de 2013, e ainda os militares estaduais aguardando. É evidente que a grande expectativa, é evidente que se tem a expectativa de que se possa efetivamente melhorar o salário, preservar os direitos e inclusive também debater a melhoria da carreira dos servidores militares. Essa é a grande expectativa da imensa maioria do contingente policial e bombeiro militar do Estado de Santa Catarina. Como podemos nos pronunciar lá, queremos reiterar aqui que este mandato, nosso mandato, sempre esteve, está e estará à disposição das demandas da categoria da onde a gente é oriundo, né? E motivo pelo qual a gente inclusive veio para este parlamento para representar a sociedade catarinense, mas para estar muito ligado permanentemente às demandas, aos anseios, às angústias, né, e às reivindicações dos militares estaduais, especificamente dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Então, portanto, esse mandato, como a gente sempre gosta de frisar, estará subordinado à vontade e à deliberação coletiva dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Parabenizar a nova diretoria da PRASC, da qual eu não faço parte, né? Enfim, não sou mais diretor da PRASC depois de 12 anos. Parabenizar a nova diretoria, todos os diretores, todas as lideranças regionais, todos os praças que se mobilizaram e que estão mobilizados na busca de um salário digno, de uma carreira mais dignificante, né, e da manutenção dos direitos historicamente conquistados. O outro assunto ao qual eu queria me referir foi a presença ontem, final da tarde, aqui nesta tribuna, do senhor Lúcio Dias da Silva Filho, da Aliança Nativa, representando outras entidades de defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico, artístico e cultural, aqui da Grande Florianópolis, que veio falar sobre a Ponte Hercílio Luz. Ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, ou seja, até 1926, há 80 e poucos anos atrás apenas, o único meio de transporte entre a ilha e o continente, entre a capital do Estado e o resto do Estado, aliás, e o conjunto do Estado, era todo por água, porque não tinha nenhuma ponte. Em 1926 foi inaugurada a ponte, de lá para cá, todo o transporte de pessoas e de mercadorias é só por estrada, só por rodovia. Então, a gente vive desses extremos, desses opostos. Falando da Ponte Hercílio Luz, que está há 22 anos fechada, né, já estava antes, mas aí, final da década de 80, abriu. Inclusive, eu tive a oportunidade de caminhar uma única vez sobre a Ponte Hercílio Luz, né, há 24 anos atrás. E aí foi fechada porque tinha problema de segurança, ia ser feita uma reforma. Todos os governos têm reformado a Ponte Hercílio Luz, faz 22 anos e ela não reabriu. Fala-se até que vai cair, até gente que disse que seria bom que desmanchasse a ponte, derrubasse a ponte. Eu sempre achei isso uma insanidade, porque é um dos principais, se não o principal, cartão postal de Santa Catarina, né?
e atrai turistas e atrai atenções de todos os lugares do Brasil, da América Latina, inclusive do mundo. Mas, para além disso, da sua importância como patrimônio arquitetônico, histórico, artístico, por que não dizer, pode ser usado como meio de mobilidade ainda. Quantos quilômetros separam o bairro de Estreito Populoso, com milhares, dezenas de milhares de pessoas, do centro da cidade? Alguns poucos quilômetros. Pediria mais um tempo a Vossa Excelência, presidente, para poder fechar. Mais 30 segundos, deputado. Muito obrigado, presidente. Então, a ponte recuperada como uma via de ciclismo, com certeza ajudará a desafogar os engarrafamentos da Grande Florianópolis, porque todo mundo que mora no Estreito pode vir de bicicleta ou caminhando trabalhar no centro de Florianópolis ou vice-versa. Então, esses elementos têm que ser refletidos, debatidos, e a gente tem que saber por que demora tanto reformar uma ponte. Daria de fazer uma nova umas 4 ou 5 vezes nesse tempo. Muito bem, Sargento Amaury Soares. Próximo orador inscrito, o deputado Serafim Renzon.